Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a gentileza do convite para estar participando aqui dessa sessão de acupuntura em ginecologia, em especial a gentileza do meu amigo André Tsai, o presidente do Congresso, e a mim coube trazer algum comentário a respeito da nossa experiência no tratamento da incontinência urinária com acupuntura. Em particular, esse tema é bastante interessante, principalmente os senhores que conhecem a dinâmica da Unifesp. Nós não temos um ambulatório assim centralizado, nós temos várias casas em que nós atuamos no nosso dia a dia. E na reformulação mais recente, o setor de acupuntura em ginecologia ficou na mesma casa que a uroginecologia. Então, essa proximidade física fez com que nós tivéssemos uma maior oportunidade de trabalharmos juntos, pois, normalmente, essa queixa de incontinência urinária não é uma queixa que é tradicionalmente encaminhada para o acupunturista. Então, essa feliz coincidência de, geograficamente, nós estarmos na mesma casa trabalhando é que propiciou a oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho. Alguns conceitos a respeito da incontinência urinária. Nós podemos definir incontinência urinária como a perda de urina objetivamente demonstrável e que cause um problema social ou higiênico à mulher. Essa afecção é bastante importante, porque ela leva a importantes repercussões, tanto sociais quanto emocionais, e isso vai trazer um impacto no dia a dia da mulher, vai trazer prejuízo à sua qualidade de vida. Afora isso, tem o aspecto econômico. Nós não temos estatísticas aqui do Brasil, mas as estatísticas dos Estados Unidos nos mostram que esta afecção à incontinência urinária é responsável por gastos anuais de 26 bilhões de dólares e responsável pela realização de 165 mil procedimentos cirúrgicos anuais. O ciclo miccional normal, ele pode ser dividido em duas fases. Uma fase de armazenamento e, a seguir, a fase de esvaziamento. Na fase de armazenamento, nós vamos ter progressivamente o conteúdo vesical, ele vai aumentando em volume, até que ocorra o primeiro desejo miccional. Aqui, nesse gráfico, em que é mostrada a pressão intravesical, nós observamos que, apesar do volume estar aumentando, a pressão intravesical se mantém constante. Isso porque, à medida que a bexiga vai enchendo, o músculo detrusor, gradativamente, ele relaxa, torna-se complacente e abriga, assim, esses maiores volumes urinários. Isso até que atinja um volume em que há um desejo miccional mais importante, a sensação de plenitude vesical, e aí o músculo detrusor ele se contrai. Antes dessa contração do músculo detrusor, o esfíncter uretral ele se relaxa e, com isso, é eliminada a urina e a pressão volta ao normal e passa a ocorrer
um novo ciclo de enchimento. Então, isso é o que ocorre na fisiologia, na condição normal. Devemos lembrar ainda que, em condições normais, a pressão intraabdominal da bexiga é transmitida também à região da uretra, de tal forma que esses aumentos de pressões são equalizados, mantendo assim a urina continente. Além disso, a uretra ela possui um esfíncter estriado, cuja inervação se faz através do nervo pudendo. Aqui o corpo neuronal do nervo pudendo encontra-se na medula espinhal sacral, e esse corpo neuronal do nervo pudendo, ele é estimulado através do glutamato, mantendo dessa forma o tônus do esfíncter externo uretral. Além do glutamato, concorrem para aumentar esse tônus do esfíncter externo a norepinefrina e a serotonina, de tal forma que, quando ocorrem aumentos episódicos da pressão intraabdominal, como num esforço físico, o esfíncter aumenta o seu tônus e mantém-se assim a continência. Já na fase de esvaziamento, através de centros superiores situados no córtex, é a ponte que normalmente mantém o tônus do glutamato e faz com que o esfíncter se mantenha fechado. O glutamato é suprimido e, mesmo na presença de serotonina e norepinefrina, o músculo estriado do esfíncter externo da uretra, ele se relaxa e, com isso, permite o escoamento vesical. Então, isso tudo no aspecto fisiológico. A incontinência urinária não é uma entidade única. Existem vários tipos de incontinência urinária. Então, nós temos a incontinência urinária de esforço, a bexiga hiperativa, a incontinência urinária mista, a incontinência urinária por transbordamento e algumas causas menos frequentes de incontinência urinária, causas extrauretrais, como as fístulas, os divertículos e as malformações. De tal forma que os vários tipos de incontinência urinária podem ser melhor compreendidos através desse diagrama. Então, na urgência, a perda é causada principalmente por contrações não inibidas do músculo detrusor ou por distopias do colo vesical, principalmente quando o colo vesical torna-se extrapélvico. No caso do esforço. Então, quando o colo vesical fica extrapélvico, a pressão intraabdominal não é normalmente equalizada, e quando ocorrem aumentos súbitos da pressão abdominal, existe a perda de urina. E, em várias situações, nós podemos ter a associação dessas duas causas principais, da urgência e do esforço. Então, nós temos as incontinências urinárias ditas mistas. Apenas
dando um pormenor a respeito da incontinência urinária de esforço, nós podemos ter dois grandes subgrupos. A relacionada à hipermobilidade do colo vesical, na qual ele, na maioria das vezes, não mantém-se intrapélvico durante o esforço, e no defeito do esfíncter, principalmente por denervações desse esfíncter. No que tange à bexiga hiperativa, a primeira descrição de bexiga hiperativa que eu encontrei é de 1905. Já em 1917, Taylor e Watt fazem uma distinção entre as incontinências urinárias, entre aquelas que são precedidas ou não de urgência. Em 1970, Bates usa o termo bexiga instável, e, mais recentemente, em 1988, através de critérios urodinâmicos, fala-se em instabilidade ou hiperreflexia vesical. Mais recentemente, o International Continence Society definiu a bexiga hiperativa de uma forma baseada mais em sintomas do que em critérios urodinâmicos. Essa definição de bexiga hiperativa baseada em sintomas, ela facilita mais a comunicação com o paciente, porque deixa de necessitar de termos técnicos urológicos, muitas vezes de difícil compreensão, e facilita para que o clínico geral possa fazer esse diagnóstico também, sem estar dependendo de exames mais específicos, como o exame urodinâmico. Então, o conceito de bexiga iterativa atual da International Continence Society é como sendo de uma síndrome caracterizada por urgência e aumento da frequência miccional com ou sem perda urinária, ocorrendo na ausência de fatores metabólicos, infecciosos ou patológicos locais. Como nós vimos, a bexiga hiperativa, a principal característica dela é a urgência, podendo estar acompanhada ou não de perda urinária. Aliás, 63% dos casos de bexiga hiperativa cursam sem perda urinária, enquanto 37% dos casos de bexiga hiperativa cursam com perdas urinárias. E lembrando que as causas mistas de incontinência vão estar aqui também representadas. Então, muitos casos de incontinência urinária também cursam junto com sintomas de bexiga hiperativa. Então, apenas algumas definições para tornar mais claro o raciocínio. Então, quando nós falamos em aumento de frequência, nós lembramos que a frequência aceitável como normal seria de até 8 micções por dia. Então, acima de 8 micções por dia, nós teríamos um aumento da frequência. Já a noctúria se caracterizaria por 2 ou mais micções à noite. E quando falamos em urgência miccional, nós estamos nos referindo àquele desejo súbito e imperioso de micção. Já na urge-incontinência, quando ocorre uma perda súbita de urina precedida daquela urgência, daquele desejo imperioso de urinar. Algumas dificuldades ocorrem para realizar esse diagnóstico, porque muitas vezes os pacientes ficam sem jeito de falar sobre esses sintomas. Outros acreditam que isso é uma coisa natural, é um problema natural da idade, então não tem o que fazer, tem que ser assim. Tanto é que muitos aprendem a conviver com os sintomas, mas para isso eles abrem mão de
qualidade de vida, porque eles deixam de sair, evitam de viajar. Quando vão para um lugar, a primeira coisa que eles tentam encontrar é onde que é o banheiro, para se precisar ter urgência. E, muitas vezes, precisam usar fraldas e absorventes para recolher essa urina que é perdida. Então, para fazer o diagnóstico, é importante que se pergunte ativamente se ocorre perda de urina, se ela é ao esforço ou não, se há necessidade de levantar à noite para urinar, se consegue chegar ao banheiro a tempo e se existe perda de urina durante o coito. Então, a anamnese precisa ser mais dirigida, porque essas questões normalmente não são referidas de uma forma espontânea. Aqui apenas um roteiro para ajudar a diferenciar os casos de incontinência urinária de esforço da bexiga hiperativa. Então, na bexiga hiperativa, normalmente há urgência miccional, enquanto na incontinência urinária não. O aumento da frequência está presente na bexiga hiperativa, na incontinência urinária raramente. Na bexiga hiperativa não há perda com atividade física, já no esforço essa é a principal, o fator para a perda de urinária. A quantidade de urina, isso não ajuda muito o diagnóstico, é muito variável nas duas situações. Se a pessoa consegue chegar no banheiro a tempo, na bexiga hiperativa, na maioria das vezes não consegue chegar. Na incontinência urinária, quando ela tem o desejo miccional, habitualmente ela consegue chegar no banheiro a tempo. Na bexiga hiperativa, muitas vezes há incontinência durante o sono, na incontinência urinária de esforço, raramente. A noctúria é frequente na bexiga hiperativa e apenas raramente na incontinência urinária. Bem, feitas essas considerações gerais, devido ao convívio diário com as pacientes do ambulatório de uroginecologia, nós resolvemos fazer um protocolo de tratamento dessas pacientes com queixas urinárias. Então, nós atenderíamos as mulheres encaminhadas pelo setor de uroginecologia, né, desde que fossem com idade superior a 18 anos, e a nossa proposta é de submetê-las a 12 sessões semanais de acupuntura. Com a finalidade de poder depois gerar uma publicação, nós temos a necessidade de fazer uma padronização de pontos. Então, embora saibamos que com isso nós vamos estar perdendo muito da qualidade individual, de que nós poderíamos ter melhores resultados se nós individualizássemos o tratamento, mas nós procuramos fazer uma seleção de pontos para ser utilizado nesse protocolo, de tal forma que fossem atendidas as principais causas de incontinência urinária. Lembrando que as principais causas de incontinência, as causas de excesso são o acúmulo de umidade, calor ou umidade frio, a estase de qi do fígado, e as causas de deficiência, a deficiência tanto de yin quanto de yang do rim, e as deficiências de qi do BP e do pulmão. Então, para isso, nós selecionamos estes pontos. Inicialmente, eu vou tentar justificar por que foram selecionados esses pontos, inicialmente pela característica individual desses pontos. Então, o F3 é o ponto fonte do fígado, promove a circulação de qi, regula a menstruação e regula o jiao inferior. Ele tem indicação para disúria, enurese, micção difícil. O estômago 36 é o ponto mar do meridiano do estômago. Ele ativa o estômago, tonifica o qi, elimina a umidade. Então, além de indicação para distúrbios
digestivos, ele também é indicado para afecções do sistema reprodutor e dificuldade de urinar. O VB34, o ponto mar do meridiano da vesícula, ele dispersa o calor do fígado e da vesícula, além de ser indicado para distúrbios de tendões e articulações, também tem indicação para enurese. O R3, que é o ponto fonte do rim, ele nutre o yin do rim e tonifica o yang do rim, harmonizando via das águas, tendo indicação para poliúria, noctúria, enurese e cistite. O IG4, ponto fonte do meridiano do intestino grosso. O IG11 é o ponto mar do meridiano do intestino grosso, dispersa calor, elimina vento e umidade. O C7 é o ponto fonte do meridiano do coração, ele acalma o espírito, regula e tonifica o coração, é indicado para insônia, sono perturbado, depressão e enurese. O pericárdio 6, ponto Lo do meridiano do pericárdio, redireciona o Qi contra a corrente, tem indicação para disfunção urinária dolorosa, soluços, náuseas e vômitos. O VC3, que é o ponto Mo da bexiga, é indicado para enurese noturna, retenção urinária, menstruações irregulares, infertilidade feminina, nefrite, uretrite. O VC4, que é o ponto Mo do intestino delgado, é indicado para enurese, micção frequente, incontinência urinária. O estômago 30, ele regula a circulação de Qi na parte inferior do abdômen, harmoniza o Qi da bexiga. Então, ele melhora a micção noturna, decorrente do declínio do fogo do Mingmen. E o ponto extra, cabeça e pescoço 3, o Yin Tang, ele acalma, clareia a mente, acalma o espírito, controla a insônia. Além disso, a associação do VC3 com o F3, ele fortalece o TAI, o que melhora o tônus do detrusor da bexiga. A associação de VC4 e R3 aumenta o Jing do rim, que é naturalmente desgastado com a idade, e com isso melhora o controle dos músculos pélvicos e o controle da bexiga. O VB34 e G11 e CS6, quando usados em conjunto, ele tem a função de controlar a ascensão de yang do fígado, prevenindo assim o quadro de Yang-Min, entre o qual, entre outros problemas, pode causar desconforto urinário. A associação de estômago 36 e G4 e estômago 30, ela estimula a energia nutricional ao dispersar a umidade e turvacidade, porque essas situações, uma vez alojadas no TAI inferior, prejudicam a circulação da via das águas. Isso pode ser uma das causas de escape de urina, principalmente aquele observado nos idosos. O extra cabeça 3, aqui, desculpem, é C7 e CS6, aqui saiu errado. Eles têm a função de harmonizar e acalmar o Shen, tirar o excesso de excitação mental e, com isso, melhorar as situações de urgência miccional e, inclusive, o número de micções. Então, nós avaliamos 17 mulheres com queixa de perda urinária com idade entre 48 e 80 anos, atendidas entre março e novembro de 2013, e as avaliações foram feitas através do diário miccional e o teste do absorvente. Avaliações essas realizadas antes do início das sessões de acupuntura e após a 12ª sessão de acupuntura. Então, aqui, a identificação das pacientes. A paciente mais nova tinha 48 anos, enquanto a de maior idade, 80 anos. O teste do absorvente ele consiste em, após esvaziar a bexiga
a infusão de 250 ml de soro, colocar-se um protetor previamente pesado e solicitar-se a paciente que tossisse, agachasse, pulasse, subisse e descesse escadas por 10 vezes, lavasse as mãos por 1 minuto e andasse por 10 minutos. Então, aqui nós temos que antes o peso que mede a perda de urina nesse intervalo, na maioria das pacientes, a perda urinária foi menor após as sessões de acupuntura, exceto um caso em que não havia perda urinária e passou a haver perda urinária depois das sessões de acupuntura. Aqui, esse caso não foi possível avaliar, porque a paciente tinha contrações não inibidas e logo no início do exame, ela teve quando estava lavando a mão, teve uma contração e perdeu toda a urina, cerca dos 250 ml. O diário miccional, ele é entregue para a paciente para que ela, na residência, durante uma semana, anote o número de vezes que urina durante o dia, quantas vezes teve a vontade incontrolável de urinar, quantas vezes, junto com essa vontade incontrolável de urinar, houve perda urinária, quantas vezes ela precisou acordar para urinar, se houve perdas por causa de esforços, e quantas vezes ao dia ela precisou trocar os absorventes. Então, vamos à parte que interessa. Então, aqui, os dados em azul são os dados em que houve melhora. Então, por exemplo, no caso 1, houve uma diminuição de 3 idas ao banheiro para urinar por dia. E, em vermelho, nós temos os casos em que, após o tratamento, houve uma piora, houve um aumento da sintomatologia. Então, diante desses casos, embora na maioria das vezes nós tenhamos a percepção de que o tratamento com acupuntura é benéfico para esta afecção, através desse trabalho, nós tivemos uma dificuldade de explicar todos os resultados. Isso motivou-nos à realização de um novo estudo, dessa vez um estudo mais pormenorizado, com a avaliação dos resultados através de questionários de qualidade de vida, que são muito mais abrangentes para essa situação. Então, estão em andamento 2 teses atualmente no setor, por isso que os dados coletados pararam em 2013, porque a partir desse ano e até a metade do ano que vem é a fase de coleta de dados dessas teses, em que nós vamos estar avaliando a acupuntura para o tratamento da incontinência urinária, comparado com outras técnicas fisioterápicas e com medicamentos. Então, para o próximo congresso, nós vamos ter esses dados mais completos.